autismo em bebês de 0 a 2 anos de idade. Será que é possível identificar sinais em crianças tão pequenininhas? E por que isso seria importante? Bom, a primeira resposta é que sim, é que é possível. E a segunda é que quanto mais cedo forem identificados os sinais e tratada essa criança, melhores as possibilidades para que ela se desenvolva. Então, nesse vídeo, eu vou falar para você sobre sinais para você identificar autismo em bebês de 0 a 2 anos de idade. O primeiro sinal é o contato visual. A criança olha na direção dos seus olhos, do seu rosto. Se a criança não olha, por exemplo, quando é amamentada, quando a mãe vai trocar, brinca com ela, canta uma musiquinha, chama, faz aquela voz mesmo, o manhês, oh, que coisa linda da mamãe, e a criança não olha na sua direção. Um outro sinal para se prestar atenção são bebês que não gostam de ficar no colo. Então pode ser que você deixe lá o bebê no berço e que ele fique bem, ali, tranquilo. E quando você pega ele no colo, ele fica muito irritado, começa a chorar, não gosta. Ele prefere que você deixe ele no berço. É que as crianças podem ter dificuldades para serem amamentadas. E muitas vezes essas crianças que são amamentadas não olham diretamente nos olhos da mãe. Um outro sinal importantíssimo é o atraso no aparecimento da fala. Por volta de 1 aninho aparecem as primeiras palavras. Com 1 ano e meio, a criança ela já tem que pronunciar pelo menos ali umas 6 a 10 palavras. Pelo menos. Mamãe, papai, dá, tatá. Depende ali do contexto, as palavras do contexto da criança, mas se ali a criança já com 1 ano e meio não pronuncia nada, nenhuma palavrinha, isso significa que existe um atraso no desenvolvimento da linguagem dessa criança. E uma das características do autismo é o atraso de fala. Pode ser que uma criança com atraso na fala não tenha autismo, mas sim, esse é um dos sinais. Um outro sinal para crianças que falam e para crianças que não falam é o apontar. Existem 2 tipos de apontar. Um deles é um apontar que a criança mostra assim com o dedinho alguma coisa que ela quer, por exemplo, água, biscoito, para indicar uma necessidade dela. Algumas crianças com autismo vão ter dificuldades para indicar se elas querem alguma coisa com gestos, apontando com o dedinho. Mas também vão ter crianças que conseguem fazer isso, que conseguem indicar com gesto aquilo que elas querem. Aí você vai precisar observar se existe um outro tipo de apontar, que é um apontar mais interativo, para compartilhar interesses. Então, o objetivo da criança, quando ela apontar, não vai ser pedir água, pedir um doce, pedir alguma coisa para comer, alguma coisa que ela deseja, mas sim compartilhar o interesse com a mãe. Então, por exemplo, se ela estava andando na rua com a mãe e passa um cachorro bem grande, bonito, ela olha na direção do cachorro e aponta já para a mãe. Então ela está compartilhando, ela está fazendo um triângulo com essa mãe, falando, olha que legal, que interessante. Ou, por exemplo, se ela está com a mãe no chão fazendo alguma coisa, brincando, e cai algo lá na cozinha, lá no fundo. Aí ela olha correndo e aponta com o dedinho para a mãe. Então ela está compartilhando o interesse, mostrando que alguma coisa aconteceu. Esse apontar é ainda mais difícil para as crianças com autismo. Então preste atenção se a criança mostra com o dedinho alguma coisa para falar para você que aquilo é legal, que aquilo é bonito e interessante. Outra coisa fundamental de você observar são as brincadeiras dessa criança. Então já lá com 1 aninho e meio, com 2 anos, uma criança pode sim pegar uma boneca, por exemplo, e fazer de conta que está fazendo naninha, pegar uma mamadeira, colocar na boca da boneca, pegar o carrinho e fazer brum, brum, brum. Como essa criança usa os brinquedos? Ela já começa a usar esses brinquedos com função? Ou ela pega objetos que parece que não faz sentido ela brincar com aquilo? Por exemplo, andar o dia inteiro com controle remoto na mão. Ou então pedacinhos de madeira, objetos pequenininhos, pedacinhos de papel. Então usar aqueles brinquedos de uma forma não usual. Então, às vezes, mesmo uma criança que gosta muito de carrinho, mas ela não brinca com o carrinho da forma como a maioria das crianças vai brincar, com o uso correto, que todo mundo usa daquele brinquedo. O que ela pode fazer com o carrinho, por exemplo? Virar ele ao contrário e ficar girando a rodinha. Ou então, passar aquele carrinho no corpo, ou cheirar, lamber os brinquedos. Então, não fazer aquele uso que é o uso esperado. Uma outra característica para você prestar atenção é se a criança tem interesse por outras crianças. Então, se tem, por exemplo, você está lá num parquinho,
ou na educação infantil, crianças bem pequenininhas, com 2 aninhos, elas demonstram interesse pelas outras, elas gostam de trazer as coisas em direção das outras, olham para as outras, sorriem para as outras crianças. Então, se existe um total desinteresse, por exemplo, numa roda de crianças, essa criança sempre levanta, por exemplo, no contexto de educação infantil, sai da rodinha e prefere ficar lá sozinha. Ou se as crianças estão todas cantando uma música, ela fica de costas para as demais crianças e vai para o outro lado. Uma outra característica são crianças que se irritam com facilidade em lugares barulhentos ou com determinados barulhos, ou têm muito medo. Então, por exemplo, lá no Réveillon, quando começa a estourar rojão, o que acontece? Essa criança fica desesperada, começa a chorar, coloca as mãozinhas no ouvido. Ou se num shopping, numa loja, ou num parquinho, um lugar mais movimentado, festa de família, aniversário, a criança também demonstra um certo medo, irritação diante de barulhos, já coloca as mãozinhas no ouvido, já quer sair, chora, demonstra irritação. Esses são apenas alguns sinais, além desses tem muitos outros para a gente observar. A criança não precisa necessariamente ter todos os sinais que eu falei aqui para que você desconfie do autismo. Mas vamos pensar que se ela já tiver uma dificuldade no contato visual, na interação com outras crianças e com adultos, e nesse apontar para compartilhar interesses, é importante que você busque ajuda. Se a criança tem, por exemplo, um atraso de fala, sempre ela vai precisar de algum apoio, de algum auxílio. Então, se você desconfia, se você observa características, saiba que o tempo no autismo é algo muito precioso que faz toda a diferença lá no futuro da criança, lá na frente. Então você precisa pensar nisso agora. Se você tem dúvidas sobre suspeita, não ouça conselhos do tipo, espera até os 3 anos que ele vai falar, espera até os 5 anos que ele melhora. Não. Se você desconfia, não existe contraindicação para você buscar ajuda. Busque ajuda para que você comece a auxiliar no desenvolvimento dessa criança, porque isso vai fazer diferença para toda a vida dela. Aproveite a janela de oportunidades que uma criança de 2 até 3 anos tem. Quando a neuroplasticidade, quando o cérebro dela tem maior capacidade para se desenvolver. 2021 é o ano que você finalmente vai aprender sobre autismo? Fica comigo que eu tenho um convite muito especial para você. Então é o seguinte, presta atenção, de 4 a 12 de outubro vai acontecer o Encontro Online Saber Autismo. O que você precisa fazer para se inscrever e adquirir esse conhecimento? Você só precisa querer aprender sobre autismo e como lidar melhor nas diferentes situações. Se você quer, clica logo abaixo. É 100% online, 100% gratuito. Você pode assistir de qualquer lugar que você quiser, basta você ter uma boa conexão de internet. Então, agora é com você, só basta querer.